aqui. Em nome de Jesus. Alinhe o teu coração, conecte o teu espírito com o Senhor nessa noite. Dê liberdade para que Ele venha fluir dentro de vós. Em nome de Jesus. Majestoso, sim. Nação Santa.
pode parar a igreja do Senhor. Então caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos, nação santa. Vivemos por fé,
as nações venham, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da de Jesus. Sobre o trono de justiça eternamente haverá. Sim, ele voltará para governar as nações. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente, ele ama, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sim, é nele que cremos e ele virá, oh, 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 e ele virá, oh, 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 e ele virá. O leão da tribo de Judá, e ele virá, e ele virá, e ele virá. O leão da tribo de Judá, e ele virá, oh, oh, oh,
terra estremeça diante da majestade do Rei dos Reis. Sim, e que a terra estremeça, a terra. Que ruja o leão. Ele virá, e Ele virá, e Ele virá, e Ele virá. O leão, e Ele virá, e Ele virá, Ele virá. E Ele virá, e Ele virá, e Ele virá. O leão da tribo de Judá. E Ele virá, E Ele virá, e Ele virá, o leão da tribo de Judá. Descendente de Davi. Senhor, abaixa os teus céus e desce. Toca os montes e eles fumegarão. Levante suas mãos nessa noite, vamos interceder. Levante o seu clamor nessa noite em nome de Jesus. Alabalabassuri, alamandaralabababashe. Rique, alamarabassuri, alamandaralabalabas. Que exista um clamor nessa noite. Que existe um portal aberto essa noite. Que os céus estão prontos para receberem o clamor do seu povo. Os tempos vão passando e vamos nos esquecendo do que é a verdadeira intercessão. Sim, Pai, com as linguagens espirituais, com a linguagem do céu, nós nos levantamos essa noite, Pai, como um só povo, como a igreja de Jesus, com todos que estão reunidos nessa hora e nesse momento, com todos que clamam, nós nos juntamos. Que
momentos de guerra, em momentos decisivos da nossa nação, nós nos levantamos. Arabassuri alamanaramas, Xeri alabassuri alamanás. Sim, que o som da terra se una ao som do céu. Sobre a terra, Senhor. Que a justiça nasça no Brasil. Que a justiça do céu venha sobre a terra. Em nome de Jesus. A noiva ataviada com atos de justiça. Esta é a noiva do Cordeiro. Nós cremos, Senhor, nós cremos, nós cremos, nós cremos. Por isso, com orações e súplicas, nos unimos, Pai, aos adoradores, nos unimos aos intercessores. Pai, o teu reino sobre a terra. Vem o teu governo de justiça sobre a terra. Brasil, nós te amamos, Brasil. E que o manto do sangue de Jesus esteja sobre ti, Brasil. Que o manto de justiça venha sobre ti, Brasil. Que se levante os filhos de Deus. Que se levante os filhos de Deus. Que se levante a igreja do Senhor. Nós cremos, nós cremos. Que ninguém pode vencer a igreja. Por isso, nesses dias, nós clamamos por arrependimento. Nós clamamos por arrependimento, Senhor. Para que a igreja seja reposicionada no seu lugar de autoridade. Nós clamamos por arrependimento. Para que a igreja novamente suba ao seu lugar de autoridade. Clamamos por arrependimento. Porque nós cremos em toda a palavra liberada sobre ti, igreja brasileira. E nós clamamos por arrependimento. Para que a igreja deixe os seus ídolos. Para que a igreja abandone o pecado. Para que a igreja aprenda a ouvir e obedecer ao Senhor. Para que a igreja não seja independente. Para que a igreja continue dependendo do Senhor. Nós clamamos, Pai, que toda idolatria no Brasil caia em nome de Jesus. Porque o Senhor quer levantar essa igreja forte, poderosa. Ah, Deus, em nome de Jesus, nós cremos que o comunismo não pode vencer o cristianismo.
cremos, Pai, em nome de Jesus, que uma igreja forte, não apenas, Pai, manifestações, não apenas o homem, não apenas um presidente, mas, Pai, que o comunismo ele não pode vencer a força da igreja, Senhor. Quem vence o comunismo é a igreja. Nós oramos em nome de Jesus, como filhos de Deus, Senhor, e nós declaramos o nosso posicionamento e o nosso arrependimento, Pai. Por dias, Pai, que o Senhor venha sobre nós, redimindo os nossos pecados, curando a nossa terra. Sim, Pai, o Senhor ouve um clamor de um povo que decidiu se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, e o Senhor faz cessar a praga, o Senhor faz curar a sua terra. Quem sabe, Senhor, chegou o tempo de uma profecia de 20 anos atrás se cumprir, em que o Senhor ia varrer do Brasil toda a corrupção, que o Senhor ia varrer e a justiça ia nascer sobre o Brasil. Será, Pai, se nós estamos merecendo como igreja? Pai, que se arrependa os ministros e que se levante os ministros em entendimento, posicionamento e arrependimento, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós acreditamos, Pai, nós acreditamos em Ti, nós cremos em Ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Tome o seu assento. A canção que nós cantamos aqui, que o Coliseu, a perseguição não pode parar a igreja. O único problema é que a igreja mudou. O Coliseu não parou a igreja primitiva. Será se o Coliseu nos pararia hoje? Já parou para pensar sobre isso? Nós vamos continuar cantando, mas não para que Deus faça alguma coisa, mas para que nós venhamos ser a igreja que Deus deseja. Amém? Será se nós iríamos suportar a perseguição da igreja primitiva? Será? Se nós íamos suportar os leões, pessoas sendo trituradas e dizendo: eu não nego ao Senhor? Será? Em nome de Jesus, que possamos ser essa igreja que o Senhor deseja de nós. Amém? Glória ao nome de Jesus. Eu queria abrir aqui a oportunidade para que você venha compartilhar, impartir seu coração, e que possamos liberar nessa noite aquilo que temos carregado nesses dias. Amém? Eu creio que a partir dessas liberações, que não só você vai sendo treinado, mas tudo aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida vem para fora. Amém? Que a gente possa impartir o nosso coração, compartilhar. A gente às vezes olha para os nossos irmãos e a gente precisa parar para ouvi-los, parar para ouvir a igreja, ouvir a juventude, ouvir nossas crianças, ouvir os nossos jovens. Por quê, querido? Porque todos nós temos algo para dar. Amém? Todos nós, sem exceção. E talvez no seu devocional, no seu momento de oração, que você vem orando, que você vem intercedendo, talvez o Senhor liberou algo para o seu coração, para a sua vida. E é isso, nós precisamos liberar. Amém? Eu queria convidar você que gostaria de liberar algo nessa noite. Eu creio que tudo que o Senhor compartilha conosco no nosso coração, a maioria das coisas não é só para nós.
não é só para ficar com a gente, amém? A maioria das coisas que o Senhor compartilha com a gente é para que a gente compartilhe com a igreja. Amém. Quantas coisas nós subimos aqui para compartilhar, né, com vocês, com a igreja do Senhor, compartilhamos com os irmãos, compartilhamos em grupos, porque o Senhor está descarregando algo e nós precisamos, querido, compartilhar. Deus está falando, amém? Nesses momentos atordoado, quantos jovens, quantas pessoas, crianças, irmãos, têm sonhos proféticos, sabe? O Senhor fala com elas e nós precisamos dar ouvido àquilo que o Senhor está falando, amém? Independente de quem seja. Às vezes você diz: pastor, eu não sou um pregador. Glória a Deus, mas você é um proclamador. Sempre você vai ser um proclamador, e você deve repartir, impartir aquilo que o Senhor tem liberado no seu coração. Às vezes a gente tem medo de liberar, porque diz assim: ah, mas não é bem o que as pessoas acham ou pensam. Irmão, se o Senhor foi quem falou contigo, é isso, você precisa liberar. Porque as diferenças também constroem. As diferenças constroem algo no Senhor. Deus não vai revelar a mesma coisa para todo mundo igual, irmãos. As diferenças, elas revelam um destino onde as pessoas se encontram, onde as pessoas vão se alinhando àquilo que o Pai está falando, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso eu queria ouvir você nessa noite, amém? Estou esperando. Glória ao nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Tem algo diferente, né, hoje, nesse lugar. Nós somos poucos, mas eu creio, né, que o Senhor há de fazer algo. Hoje, quando a gente estava saindo de casa, eu comecei a sentir uma cólica muito forte. E aí eu pensei até que poderia ser uma cólica menstrual mesmo. E aí quando eu fui colocar a roupa, eu falei para o Humberto, falei: amor, minha barriga tá inchada, tá parecendo barriga de grávida. E aí achei que poderia ser, né, por conta de inchaço mesmo. E de algo físico mesmo do corpo. E aí, quando o pastor, né, começou o clamor sobre arrependimento, né, sobre uma igreja posicionada, quando ele falou aqui: será que essa igreja que nós somos hoje resistiria ao Coliseu? Você sabe o que é Coliseu, irmãos? É um lugar onde eles colocavam as pessoas, é tipo uma arena de rodeio, pra gente entender. E ele colocava as pessoas lá no meio e soltavam leões famintos. E essas pessoas ficavam lá correndo desses leões para entretenimento das pessoas. Será, né? A hora que o pastor falou isso, eu fiquei pensando: gente, será que se eu, né, como igreja, suportaria? E aí eu levantei e falei para o Humberto: amor, eu tô sentindo muita dor. E essa dor não é minha. Essa dor é uma dor da igreja. A mulher na Bíblia, ela simboliza muito a igreja. E Deus muitas vezes usa a gente para sinalizar algumas coisas. E aí eu questionei a Deus na hora que eu sentei, né? Nem sabia que o pastor ia abrir assim, né, pra gente compartilhar. Então eu creio que foi providencial. A palavra que o Senhor me deu está lá em Isaías 26:18. Fala assim: todos nós engravidamos e nos contorcemos de dor. Contudo, quando demos à luz, eis que era vento, era nada. Não conseguimos trazer salvação à terra. Não fomos capazes de dar à luz a novos habitantes para o mundo. E eu creio que é essa palavra que Deus tem para a gente essa noite. A dor que eu estou sentindo, a minha barriga está inchada como se eu estivesse grávida. Mas Deus está falando assim: vocês ficam parecendo que está grávida, sente a dor do parto, mas não nasce nada. Porque a gente está estagnado, parado num lugar.
E olha que interessante que tem um versículo que a sequência, né, fala assim: não conseguimos trazer salvação à terra. Irmãos, que sério isso? Quanta gente vai morrer e vai para o inferno porque a gente não está conseguindo trazer salvação à terra. Porque nós estamos muitas vezes parecendo crentes. Porque quando ele fala que a gente engravida e contorce de dor, é algo que parece, né? Mas na hora que nasce não tem nada. Então era uma mentira, né? Então a gente muitas vezes está parecendo crente. A gente anda igual crente, a gente fala igual crente, a gente canta louvor, a gente vai na igreja. Mas o que a gente tem gerado na nossa nação? A gente tem visto esses últimos dias quanta gente perecendo, gente da nossa família tem sido cego. O pastor postou um vídeo ontem falando sobre isso. Quantas vezes a gente idolatra coaches, até pastores, cantores. E aí, o que isso tem gerado em nós? Que salvação a gente tem trago? Primeiro aos nossos. Você já olhou para sua casa? Hoje a gente foi almoçar na casa da minha tia. Todos ímpios. E a hora que eu estava sentada ali, eu falei: Senhor, como assim? O que eu tenho gerado dentro da minha família? E aí quando o Senhor me dá essa palavra, que nós não temos trazido salvação até, irmãos, salvação. A gente não está falando a gente não tem feito congressos, campanhas, evangelismos. Salvação. Meu Deus. Que nós possamos não gerar vento. Que nós possamos gerar o fruto do Espírito Santo na vida das pessoas. Que nós não só pareçamos, mas que nós possamos ser, como é sempre dito nesse altar. Não é mais tempo de parecer. A gente precisa realmente ser. Nesses dias que a nossa nação está vivendo, olha isso, irmãos, o que a gente tem vivido. Uma fraude eleitoral comprovada. E a gente faz o quê? Não tem o que fazer. Mas a gente, como igreja, a gente ainda consegue ser, como o pastor disse aqui, uma solução para essa nação. Não importa o governo, não importa a política, nós conseguimos como igreja trazer salvação. Porque assim como Esther um dia disse: se perecer eu, então pereci. Que possamos falar isso. Se perecer eu, então pereci. De falar sobre Jesus, de falar do amor de Jesus, de me posicionar naquilo que a palavra diz. Mas que possamos gerar salvação na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. Eu fazendo meu devocional durante os dias, né? Tem dia que não dá, tem dia que a gente faz lá em casa. E depois que passou as eleições, eu fui ler o provérbio do dia. Provérbio 1, né? Então começou no capítulo 28. Quem quiser acompanhar. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão a mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Pois a inconstância
dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouve viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Essa foi a palavra que Deus falou para mim no dia 1º de novembro. Que tem pessoas dentro da igreja que vão viver isso. Mas aqueles que realmente escutam a palavra do Senhor, aqueles que realmente escutam a voz do Senhor, eles vão viver tranquilo, mesmo que esteja tudo fora do nosso controle, mesmo que esteja tudo fora daquilo que a gente imaginava, a gente vai viver tranquilo. Mesmo que a gente guerreie, a gente vai viver tranquilo e em segurança, porque o Senhor não vai deixar nenhum mal nos acontecer, porque a gente é filho. E hoje, para finalizar, a pastora mandou lá e eu assisti sobre filho, e eu não tinha parado para pensar nisso, porque falaram lá hoje a diferença de filho e filho amado. Quando somos filhos, só entendemos que Deus é nosso Pai, a gente começa a se comparar com o outro, a ficar vendo defeito no outro, a gente não vive o propósito de Deus. Mas quando a gente entende que a gente é filho amado, a gente vive para fazer a vontade do Pai. E eu vivi isso na minha casa, com as minhas irmãs. Tem uma irmã minha que tinha muita afinidade com meu pai. Mas eu não tinha tanta afinidade com meu pai. Mas eu entendi o lugar de filha que eu tinha. Eu sempre entendi. Eu sempre me senti como a filha amada. E isso parecia aos olhos da minha irmã que eu era a preferida. Mesmo sabendo que ele tinha afinidade com as outras. Mas eu me sentia tão amada e fazia tudo aquilo que era para agradá-lo, que eu transmitia isso. Então, às vezes você vê uma irmã e fala: nossa, essa irmã se acha muito. Essa irmã realmente se acha, porque ela é cheia da presença do Senhor e ela entende que ela é filha amada. Então, vamos nos encontrar em Deus e sermos realmente filhas amadas, e filhos, né? Para que a gente não venha dividir e sim somar na igreja. Amém. Amém, irmãos? Boa noite. Como a Vanessa falou aqui no começo, né? Somos poucos. Mas quando eu coloquei o pé aqui dentro, eu nunca vi um acesso tão fácil igual tá hoje. Um acesso muito fácil, tá aqui, ó. O pastor fala muito sobre a ferramenta. Eu já pus o pé aqui dentro e falei: Senhor, me dá a caixa de ferramenta. E aí o Senhor me deu a caixa de ferramenta ali, em 2 visões, quando eu estava ali. E antes de eu falar o que Deus me colocou no meu coração, vou falar sobre as visões que o Senhor me deu. Primeira visão, o Senhor deu uma visão do pastor. Pastor, Deus me deu uma visão ali que o Senhor estava com um machado e o Senhor ia desbravando uma selva. E assim, ó, só mandando daquele jeito que o Senhor fica fazendo. Vamos para frente, vamos avançar. E aí, ia limpando. Porém, limpando para quê? Para pessoas ir caminhando atrás. Eu falei: nossa, Senhor, glória a Deus. Ele falou assim: pois é, mas quem não andar perto vai ficar, porque a floresta vai crescer de novo. Então, gente, vamos andar perto. Essa é a palavra assim sobre... Deus deu a visão, o pastor com um machadão prata, coisa mais bonita. Isso, cada enxadada, uma minhoca, ia dando que lá. Então, a segunda visão que Deus me deu foi da filha da Sara. Viu, Sara? Deus me deu a visão de sua filha, ó, que estava adorando. Você mesmo, viu, Titinha? Deus colocou nessa menina uma adoração tão violenta, que aquilo que você acha, Sara, que você não conseguiu gerar para o Senhor, está tudo dentro dela. E quando ela começar a cantar dentro de casa, quando ela começar a cantar lá dentro, e você vê que ela alcançou uma nota, que não é a nota,
Fala, não é ela, é o Senhor que está cantando. Pode ficar tranquila, ela vai chegar onde você não chegou, viu? Glória a Deus. Amém. Vamos falar sobre o que Deus ministrou comigo hoje à tarde. Oséias capítulo 1. Eu fui levar os meninos hoje para dar uma voltinha, né? Ser pai cansa, gente. Não dá, uma hora sai com o Zadok, sai com a mulher quer gastar, e gasta, e vai dali. E aí, depois agora, cheguei em casa e precisava sair com os dois. Vamos ali no teatro, né? O Arthur falou, vamos no teatro. Então fomos. Aí eu peguei a Bíblia e falei assim, eu vou dar uma lida, né? Aí eu tava folheando alguma coisa, o Arthur me chamou. De repente veio um ventão e soprou. E caiu assim em Oséias. Aí o Senhor falou, é aqui. Eu falei, então fala. Oséias capítulo 1, o versículo 2 fala assim: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e tenha filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor está querendo falar com isso, Jesus? Aí o Senhor ministrou no meu coração que uma nação inteira paga, porque a gente se afastou no adultério espiritual do Senhor. Uma nação inteira paga. O que o pastor sempre fala, a igreja precisa tomar o lugar dela. Uma nação sempre paga se a gente não andar certo. Porém, eu lendo, falei, Deus, mas você tem que ter uma resposta para isso aqui. E aí lendo aqui, e ele falou assim, ó, versículo 7, fala assim, ó: contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei a vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. A vitória vai chegar para nós, irmãos, somente através do Senhor. Às vezes vamos contar com muitas coisas que vai estar lá, todas as vitórias nossas, o Senhor ministrou forte, vai ser pelo Senhor. A gente pode ter arco, né, estratégia, como vamos fazer isso aqui, mas a nossa vitória vai vir do Senhor. Só vamos combater o adultério espiritual se nós começarmos a ser santos, né? Eu não sei vocês, mas eu vou falar algo aqui. Lá na empresa onde eu trabalho, o pastor sempre fala isso aqui, o Humberto fala. E assim, você precisa ser luz lá no seu trabalho. Irmãos, eu não falo nada para ninguém que eu sou crente, eu não preciso de falar. Eu não preciso. E dentro do meu trabalho, tá chegando, essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada. Gente chegou lá, eu quero que você ore para mim. Eu falei, Deus, mas não é só orar por orar. Então tudo bem, irmão. Fui no banheiro, falei, Deus, abre a caixa aí, que a menina pediu para orar. A gente orou, né? Deus liberou uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria para a moça ficou assim, ó, impressionada. Aí eu falei assim, é isso aqui, ó, que o pastor falou no curso. Porque a igreja tem que se mover. O povo lá é tudo crente. Um tanto de gente que passa lá é crente, mas não acredita mais. Se a gente não se mover nos dons, não funciona. Ou mover no testemunho, porque às vezes vai só nos dons e o testemunho. A mãe do meu patrão chegou em mim hoje e foi falar: Wilma, deixa eu testemunhar um negócio para você. Eu falei, testemunha, irmã? Congregação. Foi lá e falou assim que ela viu que a filha dela estava demoniada. Entrou na luta com ela e tal. E ela falou, sabe o que aconteceu? Eu lembrei de você. Eu falei assim, de mim? Um dia que você estava falando pro meu filho sobre jejum. Eu falei, aí o Espírito falou comigo, jejum. Só que na congregação eles não fazem jejum. Ela falou para mim, não ensina, não se faz. Ela falou assim, eu nunca fui doutrinada a fazer, mas eu lembrei de você falar pro meu filho de jejum. E ele é meu patrão, irmão. O que a gente fala pro nosso patrão? O que a gente ensina pro nosso patrão? Entendeu? Então eu não posso ver um adultério espiritual no meu trabalho. Eu não posso. Porque, contudo, o Senhor vai me dar vitória no Senhor. Se eu quiser algo no meu trabalho, vai ser no Senhor. Se eu quiser algo no meu casamento, vai ser no Senhor. Se eu quiser algo em qualquer outra coisa, vai ser no Senhor, irmão. Amém? E foi isso que o Senhor separou para essa noite. O Senhor colocou no meu coração que
que a nação brasileira não pode pagar pelos erros que nós cometemos. Tem gente boa lá, irmãos. Você também é gente boa. Mas nós podemos levantar um clamor. Nós podemos ser mais fortes. Se você analisar a sua vida, a minha vida, a gente podemos fazer mais. Hoje no shopping eu cheguei lá e topei o Felipe, do pastor Giovanni, estava lá. Aí estava toda a família. Aí eu falei assim, aí a pastora Sandra falou assim: Wilgon, você vai lá? Eu falei assim, não deu para mim não aqui, meus filhos. Aí o Felipe falou assim: hoje eu estou indo colocar uma barraca de intercessão lá. Hoje eu vou acampar. Deus falou para mim colocar uma barraca de intercessão lá. Vai ter intercessão lá. Então assim, alguém está se movendo, irmãos. Se a gente não pode ir lá, da sua casa você faz alguma coisa. Se você não pode ir lá, passa lá e leva uma água. Se você não pode ir lá, passa lá e leva uma marmita. Alguma coisa nós podemos fazer. Podemos fazer mais. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Tudo bem? Eu queria compartilhar algo que eu li essa semana no meu devocional. Está em Êxodo 35, para quem quiser acompanhar, versículo 30. Êxodo 35, 30. Já vou lendo para adiantar. Disse então Moisés aos israelitas: O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. Agora indo para o capítulo 36... Capítulo 36, versículo 1, fala assim: Assim Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. O que eu, meditando, cheguei assim nessa palavra, foi em duas palavras: disponibilidade e paciência. O contexto desse texto é a construção do santuário, do tabernáculo, a Arca da Aliança, enfim. E é interessante que aparece todas as medidas, todas as coisas, assim, tipo, cada material que iria em cada lugar. E para fazer toda essa construção, Deus precisaria de alguém. E aí Moisés fala ao povo, os israelitas, no versículo 30 que eu li do capítulo 35, que Bezalel seria essa pessoa, e Deus o encheu o espírito dele, né? No 31 fala, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e tudo mais. Então, primeira coisa, sobre estarmos disponíveis para o que Deus tem que fazer. Não dá para gerar algo, como a Vanessa falou, se não tiver alguém para gerar. O que o Will também falou sobre ter alguém, sobre entendermos a questão das ferramentas que a gente vem aprendendo na escola. Alguém tem que usar a ferramenta. Então, que sejamos nós e que estejamos disponíveis. E a segunda coisa é em relação à paciência. Tem vários estudos que falam de geração Y, Z, e a minha geração, que é a Z, eu tenho 23 anos, falam que nós somos pessoas muito instantâneas, que tudo é 15 minutos, é geração fast food, e enfim. E às vezes a gente quer agarrar as coisas à força e que seja tudo na hora que a gente quer, sem paciência. Enquanto eu fiquei lendo esses textos no meu devocional, isso me chamou muito a atenção, porque eu fiquei, Deus, imagina o quanto demorou para eles fazerem tudo isso, cada medida, cada coisa, é muito detalhe, e não dá para, simplesmente Deus entregar essas coisas no detalhe, assim, rápido. A gente precisa ter paciência, eu preciso ter paciência, para não sair fazendo as coisas de qualquer jeito, porque nós estamos lidando com a presença de Deus. Eles estavam fazendo a arca, onde estaria a presença do Senhor, e não dá para fazer de qualquer jeito. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, que possamos estar disponíveis, mas que sejamos pacientes, que não dá para manusear a espada de qualquer jeito, mas da forma como o Senhor quer. Amém?
Glória a Deus. Só os irmãos que falam do Senhor. Eu quero ler em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos que os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecias, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e da cidade santa, que são descritas neste livro. Assim como a Nayara mencionou, nós só conseguimos ouvir a Deus se nós estivermos nos sentindo filhos amados de Deus. O pastor pregou uma vez, há muito tempo atrás, que a igreja, ela só consegue realmente caminhar se ela for filha, se ela entender o lugar de filha. E é a filha do nosso Deus. Não é a filha só do pai biológico. A gente tem que aceitar o nosso pai biológico. Só que a gente tem que entender. A igreja brasileira, ela não entendeu isso. E o meu coração nesses dias anda aflito, porque eu sei o que é uma igreja que não reconhece o seu Pai eterno, o seu Pai divino, como o Pai dela. É horrível andar uma vida inteira sem reconhecer um Pai, sem sentir amada por um Pai, ou sem sentir que você é amada por um Pai. Às vezes a gente até foi muito amada, mas a gente não conseguiu sentir esse amor. E aí a gente anda em rebeldia, a gente anda cego. E a igreja nesses dias, ela não ouve, ela não dobra o seu joelho, ela não se humilha, ela não reconhece que acima de todos existe um Deus, e esse Deus é o Pai dela, é o que criou tudo. Infelizmente, hoje a igreja vai precisar passar, às vezes, por um lugar tão terrível, um lugar tenebroso, para entender esse amor. Eu falo isso porque eu passei isso esses dias atrás. Eu não amava o meu pai biológico como um amor. O meu pai, ele é o meu pai. Eu não tinha gana de amor pelo meu pai. E Deus colocou a nossa casa, a nossa família num lugar tenebroso, terrível. Eu falei aqui esses dias atrás. E eu não achei que no deserto, no lugar de dor, o maior lugar de dor que eu já passei em toda a minha vida, ia nascer o maior amor pelo meu pai. Hoje eu tenho certeza que, olhando nos olhos dele, eu falo: eu te amo, pai. E eu nunca falei na minha vida. Eu ainda não vi ele pessoalmente, porque ele mora longe. Só que se Deus falasse assim pra mim hoje: você quer passar por um lugar de dor pra você aprender a me amar mais? Eu iria falar: quero, eu passo. Porque eu não quero viver sem te amar. Eu não quero viver num lugar onde eu não sinta que eu não sou amada. Eu não quero viver num lugar ao qual eu não sinta que eu sou igreja amada de Cristo Jesus. Eu não quero viver nesse lugar, e a igreja de hoje precisa entender isso. Nós que estamos aqui, é fácil a gente entender porque a gente caminha numa casa de paternidade, uma casa que puxa a gente na rédea e ensina. E graças a Deus pela vida do pastor. A gente tem que orar todo dia por ele, porque não é fácil. E a gente tem que agora expandir isso. A gente tem que dobrar o nosso joelho e orar pelas pessoas que não entenderam, pelos cristãos que não entenderam o que é isso. Se a gente não fizer a nossa parte, não é só nas ruas, a gente tem que ir para as ruas, a gente tem que fazer também no trabalho, em vários lugares. Só que no secreto.
Não existe nada, nada no mundo que vença aqui, ó, as regiões celestiais, a não ser os arcanjos de Deus, as mãos de Deus. E a gente já entendeu, a gente sabe que é na região celestial que a gente vence. Só que a gente tem que colocar a igreja do Senhor no colo dele e falar: Pai, ensina essa igreja a te amar, ensina essa igreja a reconhecer como ela é uma filha amada, um tesouro precioso, que ela é guerreira e que ela pode vencer tudo que ela vai ter que enfrentar agora nesses dias, e que ela precisa se posicionar. Amém? Amém, irmãos. O Senhor sabe a luta que eu estou ali sentada ali, e o Senhor está ministrando comigo algo. Eu estou assim: Deus, eu não vou. Converso demais, mas se for para subir aqui, não subo de jeito nenhum, gente. Quarta-feira eu estava conversando na hora do almoço com as meninas, e aí o Senhor, Ele me lembrou algo de um cliente que eu tenho, um sub. E aí ele vai lá no escritório e tudo, e aí eu vi algo diferente nele. Conversando, ele chega lá, todo mundo afasta dele. Ele é um dos últimos graus da Umbanda. E aí ele chega lá no escritório, conversa comigo, conversa. E aí um dia eu fui entrando. Ele foi me dando abertura. E aí eu perguntei, eu falei assim: tá, mas como que você entrou nessa situação que você está hoje? Quantos anos? Ele falou assim: Soraya, já deve ter mais ou menos uns 12, 15 anos já que eu tô na Umbanda. E aquilo ali, a mente dele é convicta de tudo. E aí ele falou pra mim assim, que a primeira vez que ele entendeu que ele tinha algo diferente foi numa operação. Eles receberam uma denúncia onde tinha muita droga. E aí ele chegou lá, bateram, quebraram tudo. E aí ele não achava nada. Gente, não achava nada. E aí eu sabia que ia ter auditoria depois. E aí ele falou assim que quando ele estava acabando já para ir embora, eles não tinham achado nada. A pessoa estava super calma, advogado super calmo. Diz ele que uma voz falou com ele. Atrás da casa tem uma escada, dentro da caixa d'água. E ele falou assim que nunca tinha ouvido aquela voz, que foi uma voz muito doce. E aí ele falou, tem uma escada assim, assado, sobe, tá na caixa d'água. Na hora que ele falou caixa d'água, diz ele que o dono da casa, ele mudou totalmente. E aí a hora que eles subiram lá, tinha muita droga, gente, muita droga. E aí ele entrou em colapso na cabeça dele, porque ele começou a ouvir uma voz, mas não tinha ninguém para direcionar. E aí a família dele internou ele. Ele ficou internado um ano que ele ficou internado. E aí a hora que eu estava ali no fundo ali, aí o Senhor falando comigo, ele me lembrou lá em João 15:16, que fala assim, não fosse vós que me escolhesse, mas eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e que seu fruto permaneça. E aí o Senhor, ele começou a ministrar comigo essa palavra, que o quê? Se nós que somos luz não damos frutos, a treva vai dar. E aí assim que ele saiu do sanatório que ele estava, um pai de santo apadrinhou ele e foi condicionando ele. E hoje ele está nos últimos graus. E aí o Senhor falando comigo, ele falou assim, tá, mas o que vocês têm feito? Às vezes a gente preocupa com tanta coisa, a gente preocupa com casa, a gente preocupa com faculdade, que roupa que eu vou vestir, se eu vou casar, se eu não vou, se eu vou ter um carro, se eu não vou ter. E o que a gente tem feito pro Senhor?
Será que a gente vem aqui na igreja, senta aqui como todo mundo falou? A gente, Deus, eu sei que o Senhor me ama. Será que a gente sabe mesmo? Sabe mesmo que Ele ama? Porque quando a gente tem a convicção que a gente sabe que Ele ama, a gente quer repartir com outras pessoas. E nós simplesmente vem aqui, senta, ouve, volta para as nossas casas, vai para a faculdade, vai para N coisas. Mas aquilo continua dentro da gente, continua. Deve ter mais ou menos uns 2 meses atrás, o Senhor Ele tem ministrado muito comigo. Que não é só a gente preocupar com tudo aqui, ó. Porque quando a gente preocupa com as coisas que é dele, as nossas coisas, Ele toma frente também. E a gente quer simplesmente focar nisso aqui, gente, ó, terreno. E esses dias me deu um pavor tão grande que eu falei assim, Deus, pensa, tem tanta gente morrendo aqui do meu lado, porque é ônibus, é Uber, é tudo que a gente pega. E a gente vive aqui no nosso mundinho. A gente vive aqui, só no nosso umbigo aqui, ó. E aí, uma das meninas falou assim pra mim assim, Sol, mas o nosso problema, sabe o que é? É a gente julgar a outra pessoa sem a gente conhecer. É a gente criar uma coisa na nossa cabeça. Porque, vamos ser sinceros, nós somos muito hipócritas. Primeiramente eu. Cresci dentro da igreja, mas eu não andei 100% naquilo que eu tinha que andar, eu não dei 100% daquilo que eu tinha que dar, porque se eu tivesse dado, tinha muito mais gente aqui na igreja, todos nós, estava cheio isso aqui, gente, ó, estava cheio, olha o tanto de cadeira vazia que tem aqui hoje. Convite, fizeram? Não, a gente simplesmente passou nosso dia normalmente, tomou banho, vestiu a nossa roupa e chegou aqui. Só que pensa, do que vai adiantar a gente fazer tudo isso, trabalhar, preocupar, vida que segue, e o Senhor vir. Segundo, gente, Ele veio, e aí? A gente se apresentar diante dEle e Ele falar, afasta-vos de mim porque eu não vos conheço. O que adiantou? O que a gente fez aqui nessa terra? Fez nada. Nada, carro não teve salvação, dinheiro não teve salvação, emprego, nada. E aqui fala, ó, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e que o seu fruto permaneça. É um fruto sadio, não é um fruto de horas, que nem a Lauren falou, não é uma coisa momentânea. Quantas pessoas que entram aqui e saem, fica aqui 1 mês, 2 meses. Eu mesmo, gente, nossa, demorou tempo para mim entender o que o Senhor tinha. E eu, Deus, mas não é assim, fulano é assim, fulano é assim. Só que a gente aponta só os outros. Sempre a gente tenta procurar um erro só nos outros. E a gente? Eu não estou bem no meu serviço, nossa, mas é meu patrão que não está me dando condição. Mas vai saber se o Senhor colocou você lá simplesmente pelo financeiro? Eu entendi que lá onde eu estou hoje não é pelo financeiro, porque se fosse eu já tinha acelerado há muito tempo. A única coisa que eu estou ouvindo, mas o Rafa é o quê? Permanece. Eu falei assim, Deus, tem 1 ano já, na mesma palavra, permanece. E se a gente não mudar, a gente vai entrar ano, vai sair ano e vai continuar do mesmo jeito. Não adianta vir do jeito que está tudo aqui, vir aqui na igreja, gritar, pular, vai lá na manifestação, leva água, leva comida, ora e tudo. Cheguei em casa, tá do mesmo jeito. Relação, pai, filho, irmão, mãe, marido. Não adianta, gente, não adianta. Enquanto a gente não entender que é coisa pequena que a gente avança, a gente tropeça, não é numa montanha, é numa pedra. Às vezes eu faço demais para aquele que está aqui na minha frente, mas para o meu esposo eu não faço. Ou filho, filha. O Senhor, Ele não permitiu a gente vir hoje aqui sentar, ouvir várias pessoas aqui à toa. Às vezes a gente sai de casa e fala assim, nossa, qual vai ser a palavra que o pastor vai ministrar hoje? Será que a gente já parou para pensar que às vezes ele quer ficar sentado também ouvindo?
Às vezes é o medo, gente. Na hora que eu tava, eu disse, nossa, mas e se eu falar alguma coisa que não condiz muito? Mas é errando que a gente vai. Errando que a gente faz. Perfeito, quando a gente tiver perfeito, o Senhor puxa. Santo anjo, vai. Sobe. Sobe. E é o que eu tenho hoje, gente, pra vocês. E aí até na hora que a Vanessa falou, acabei de só abrir aqui no finalzinho. Foi bem nessa parte aqui que fala sobre o ladrão da noite. A gente não sabe, gente. Não deixa para amanhã aquilo que a gente pode. Não deixa para amanhã. Não deixa. Não deixa. Perdão que tem que pedir. É uma palavra que tem que falar. Rafael morre de vergonha. Passou o moço aqui na porta ali. Na hora que eu vi, ele estava lá conversando com ele. Eu falei assim, ó, milagre. Ele morre de vergonha. Mas a gente não sabe. E se ele morrer logo ali embaixo? Ouviu? O nosso problema é simplesmente reclamar depois que as coisas já estão feitas, depois que as coisas já estão prontas. Só que a gente não se adianta para fazer primeiro. E o Senhor, Ele tem me chamado. Eu creio que não é só em mim, mas é em todos. Que a gente tem que se posicionar verdadeiramente. Não é simplesmente num culto, não é simplesmente em uma manifestação, mas é dentro da nossa casa. Como que está nossa vida com Ele? Eu e Ele, você e Ele. Como que está? Você precisa de ter hino, alguém conduzindo. Nós não somos cegos para a gente ter alguém conduzindo a gente? Muitas vezes eu falei assim, Deus, fala comigo. Para que eu vou usar alguém para falar com você, sendo que eu mesmo falo? Esse é o nosso problema. A gente quer as coisas mastigadas. A gente não quer tirar um tempo assim, Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo? Não. Deus está te falando isso. Mesmo assim não adianta, que a gente está com um toco de pau socado dentro do ouvido, que o Senhor está falando 1, 2, 3, 4, 5, e a gente continua da mesma forma. Para que a gente venha ser que nem aqui está falando, ó, que nós venhamos dar frutos. Eu casei, vai o quê? Faz 1 ano agora. Dia 20. Eu vou ter filho ainda, mas eu acho que uma relação sem ela ter filhos é algo que chega uma hora que ela não evolui, ela não prospera, fica com falta de algo. E assim somos nós com o Senhor. Temos que dar frutos para Ele. E frutos bons, gente. Frutos verdadeiros. Não algo raso. Amém? É isso aí, gente. Amém, jovens? Glória a Deus. Queria só compartilhar algo que, assim, algo que Deus trouxe no meu espírito. A gente tivemos um mover de adoração e intercessão na quarta-feira lá na casa da minha cunhada, em prol da avó dela, né, que está internada, todos sabem. E teve um momento da adoração, teve um momento de intercessão, algo profético que aconteceu no local. E quando foi orar pela avó da minha esposa, né, o Espírito Santo me lembrou de algo, porque as pessoas que estavam ali reunidas naquele momento eram pessoas representando, assim, os 4 cantos da cidade, sem perceber. Era minha casa da região sul, aí veio outra prima da minha esposa da região leste, estava lá na casa da minha cunhada, que é a região oeste, veio outras pessoas da região norte. E o Espírito Santo me fez lembrar e me levou lá em Ezequiel, no Vale de Ossos Secos. E a gente estava orando ali em prol da avó dela, que estava na UTI, agora foi para o quarto, glória a Deus.
e orar para que Deus manifestasse a vida na avó dela, manifestasse algo assim que trouxesse a cura por completo. E Deus fez entender o seguinte: reuniu os 4 cantos num lugar para profetizar um espírito de vida. E no vale de ossos secos estava um exército formado, ossos com ossos, tendões, carne, mas faltava algo para acontecer. E às vezes Ezequiel olhou aquele exército formado e falou assim: uau, é isso aqui que eu preciso. Mas o Espírito Santo falou assim: opa, ele não vai caminhar se não vier o Espírito da vida sobre eles. Então você tem que profetizar. E quando nós profetizamos, e eu no meu espírito orando, falei assim: Deus, é isso. Então que venha a vida sobre a dona Geralda naquele hospital, que venha uma palavra, que venha uma resposta dos médicos que vai impactar, né, que já tem impactado todo naquele lugar, no hospital. Mas que nós oramos aqui pela vida. Se o Senhor nos trouxe aqui dos 4 cantos da cidade para um local realmente para viver essa profecia de Ezequiel, então nós profetizamos vida, que o Espírito, o sopro de Deus sopre e traz vida sobre ela. E essa semana tivemos a resposta que, em nome de Jesus, a partir de segunda-feira ela já vai para casa, recuperar em casa. E o que o Espírito Santo me trouxe ainda mais? Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som dos 4 cantos e encheu toda aquela casa, como um vento impetuoso, e todos oravam em línguas. Então um mover profético. Então, jovens, você não está aqui apenas para ouvir, apenas por um entretenimento, como alguns pensam que um culto de jovens é um entretenimento dia de sábado. Não, aqui é uma casa profética. Esse nome aqui, ó, Jovem Profética, é para impactar a minha vida e a sua vida, que temos as ferramentas disponíveis na região celestial, para que nós possamos orar aqui, ó, e trazer vida naquele exército que está morto lá de fora, para trazer vida aonde você está, aonde a Soraya falou, no trabalho dela, na casa, na faculdade. Você tem esse mover profético de buscar o Espírito de vida e manifestar naquele lugar. Então o Espírito Santo me incomodou, porque às vezes na nossa casa precisamos soprar o Espírito de vida nos nossos filhos, nas nossas esposas, nos maridos, nossos pais, nossos irmãos. Nós precisamos estar em conexão com os céus, porque Ezequiel estava em conexão ali, e Deus falou assim: agora você sopra, profetiza vida sobre esse exército. E quando ele profetizou, veio a vida, e ele pôde ver um grande exército já formado. Agora falou assim: agora pronto, o exército está formado e tem vida. E o Espírito Santo me trouxe também a respeito de Saul. Saul tinha um espírito, né, de Deus sobre ele. E quando ele se distraiu, o Espírito saiu, e ele não percebeu. E às vezes é o que está acontecendo com essa geração hoje. Não tem percebido o Espírito de Deus saindo delas, e elas às vezes estão agindo como se fosse nada a ver. Mas nós, como jovens profetas, precisamos trazer de volta a vida a esse exército que está formado lá de fora. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que vai acontecer quando nós sairmos daqui. Mas nós estamos aqui para profetizar a vida nessa geração. Então Deus conta conosco, conta comigo, conta com você. Não apenas para vir aqui ouvir cada um falando, mas para que você possa sair daqui com esse espírito fortalecido e profetizar a vida e transmitir vida para aqueles que estão à sua volta. Que as pessoas possam olhar para você, como o Will falou, as pessoas procurar você para pedir uma oração, para pedir uma palavra, para pedir uma resposta de Deus, e não às vezes algo só natural, mas algo espiritual, porque a ardente expectativa da criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E quem é filho de Deus aqui? Quem é jovem profeta aqui? Então vamos profetizar a vida, jovens. É isso que o Espírito Santo de Deus precisa de nós. Amém? Glória a Deus. Graças, paz, irmãos. Dando um gancho no que o Fabrício falou, eu estava ali sentada e ele olhava para mim e falava assim: amor, você vai falar? Eu falei: não vou falar. Mas Deus, eu vim já dentro do carro com meu coração assim, quando o pastor falou: eu preciso
falando, né, que a gente tinha que liberar algo, né, daquilo que estava dentro da gente. E eu, irmão, eu sou muito assim, fico muito pensativa, fico questionando muito com Deus certas coisas. E em questão da minha avó, eu vim dentro do carro, eu falei: Deus, o que o Senhor está querendo fazer com tudo isso? O que está acontecendo? São 3 meses, irmãos, numa angústia, numa aflição, que só quem passa para saber. E para muitos, às vezes, pode ser até bobeira, né? A gente está dessa forma, mas não é, porque assim, minha avó, né, me criou, eu cresci ali, então minha segunda mãe, que me ensinou, né, uma mulher de oração, uma mulher guerreira. Então, assim, eu vim dentro do carro e eu falei: Deus, eu preciso dar o testemunho. E o Fabrício olhou para mim, ele falou: você vai falar? Eu falei: não, não vou falar. Por isso que eu acho que ele até começou a falar para poder, né, me representar. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte, que nesse tempo, nesses 3 meses, Deus tem feito algo assim, sobrenatural, em prol da questão da vida da minha avó, naquele hospital, para manifestar a glória de Deus naquele lugar. Por ela ser uma mulher guerreira, uma mulher conhecedora da palavra, uma mulher que carregou toda a sua casa, carregou todos os seus filhos, carregou todos os seus netos, os seus bisnetos, e tem feito isso até em estado de coma, que ela estava ali, a gente crê, orando entre um propósito dela e com Deus. E naquele momento que ela estava ali, a gente não entendia, porque os médicos até falavam para a gente: ó, pode despedir, porque ela não vai resistir mais nada. E a gente viveu sobre uma palavra de Deus: a última palavra é minha, sou eu que faço, sou eu quem dou a última palavra. E pra gente, irmãos, era tão difícil, porque a gente queria o novo logo, a transformação, a cura, a restauração sobre a vida da minha avó. E foram dias assim difíceis. E os médicos lá querendo assim matar a minha avó mesmo, as mínguas mesmo, várias situações ocorrendo. E minha avó permanecendo, e minha avó permanecendo, e minha avó permanecendo. E a gente crendo. E Deus fez um reboliço, irmãos, para usar a vida da minha avó, para manifestar ali naquele hospital, mas que também trouxesse sobre a nossa família o amor, a comunhão, o estar junto, o pagar o preço, o orar, o jejuar pela vida dela naquele lugar, porque ela não estava sozinha. O tempo todo a gente ministrava sobre a vida dela: vó, a senhora não está sozinha, nós estamos com você, vamos vencer essa guerra junto. E aí Deus foi falando, que é o que a Vanessa disse, que a gente tinha que manifestar a salvação sobre a vida daquelas pessoas que estavam ali, enfermos. Só que precisou partir, Deus mexer na vida da minha avó para que toda a situação acontecesse. E foram 2 meses e meio na UTI. E assim, a gente preparado para tudo, irmãos. E aí depois de uns dias falou assim: ó, sua avó ganhou alta pro quarto. E ela foi pro quarto. Quando chegou dentro do quarto, ela estava com um transexual dentro daquele quarto. Você vê, Deus tirou ela da UTI, aonde manifestou a glória ali, que através dos médicos, na visão deles, era impossível a minha avó sair dali viva. Mas eles ficaram caladinhos, porque eles viram que era Deus no negócio. E aí Deus tirou minha avó dali para mostrar e levou para o quarto. Quando entrou no quarto, tinha um transexual, acabadinho. Ele tem soro positivo, ele tem câncer, tudo que vocês pensarem ele tem. E eu falei: Deus, mas o Senhor trouxe a minha avó para esse lugar, nesse quarto, com esse rapaz. E aí minha mãe o tempo todo ali junta, e minha mãe recebeu uma direção, que era para ela, e o rapaz dorme ao lado da minha avó. E aí a minha mãe recebeu uma direção, que era para ela colocar a mão sobre a vida do rapaz e falar sobre Jesus para ele.
E aí a minha mãe ficou relutando certos dias. E eu e a Nayara ministrando sobre a vida dela. Mãe, você precisa falar. Você precisa mostrar Deus. Porque Deus o livre, se ele morrer amanhã, Deus vai cobrar ele na vida da senhora. E Deus já levou minha avó aí, porque de 300 enfermos que estavam ali dentro, ele precisava ouvir a voz de Deus. E aí ele sofrendo muito ali dentro, sofrendo muito. E minha mãe ministrou sobre a vida dele. E deixou. E foram passando dias. Num certo dia minha mãe chegou lá. Quando minha mãe chegou, minha mãe levou um susto. Ele já tinha arrancado os cabelos. Ele já tinha, arrancado tudo. E ele estava usando uma camisola. Ele já pediu para que providenciasse uma bermuda, porque ele queria pôr uma bermuda. E ele falou: não quero mais que me chama pelo nome de Laura, quero que me chama pelo meu nome, Fabiano. E aí foi assim, uma manifestação ali dentro daquele quarto. E aí quando eu cheguei lá num dia que Deus me levou à noite para dormir com a minha avó, irmãos, eu vou te falar, eu não sou muito de hospital, eu reluto muito, mas você vê, Deus tem quebrado a gente até nisso. Porque não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus que prevalece. E eu fui para aquele lugar e falei: Deus, o Senhor renova as minhas forças. Irmãos, eu entrei às 7:30 da noite. Eu fui sair no outro dia às 8 horas. E eu falo para vocês que se eu cochilei foi 30 minutos. Eu passei ali orando, eu levantei, eu comecei a andar naquele hospital. E um silêncio, e os enfermeiros todos dormindo. E eu comecei a manifestar através da minha vida a glória de Deus naquele lugar. E aí o Fabiano começou a sentir muitas dores e gritava: Débora, me ajuda. E eu falei: Deus, o que eu vou fazer? Ele falou: bota a mão na cabeça dele e expulsa, e ele vai ser curado. E eu coloquei a mão nele e a dor cessou. No outro dia, antes de eu ir embora, eu orei ali naquele lugar. E eu falei para ele: Fabiano, você crê que você pode sair daqui direto para sua casa, sem precisar passar pelo hospital do câncer? Ele falou: creio, Débora, eu creio, eu vou sair daqui curado. E quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser arrancar todas as minhas próteses, voltar ao normal, procurar Deus e ter a minha salvação. Irmãos, aquilo ali pra gente foi maravilhoso. No outro dia, a minha avó teve reações. Tipo assim, começou a movimentar, dando as reações da mão, porque a gente falou para ela, né? Porque ele cuida da minha avó assim, irmãos, 24 horas. Tudo que acontece ali dentro, ele cuida da minha avó. Ele sabe de cada detalhe que é feito ali com ela. E a gente falou para ela, para minha avó, o que tinha acontecido. E a minha avó começou a dar reações. Depois de 3 dias que a gente tinha feito isso com o Fabiano, os médicos falaram assim: sua avó já pode ir para casa. A gente vai fazer o pedido do IBA para levar ela para casa, mas ela vai ficar acamada. E lá pode ser que ela vai morrendo sabendo que ela está no leito dela, né? Que ela não está mais no hospital. E aí ontem Deus ministrou muito no meu coração, irmãos. Eu falei: tá, minha avó vai para casa. Mas eu creio, irmãos, eu tenho assim preparado. Porque Deus vai levar minha avó de uma forma assim, tranquila, suave. Porque ela vai saber que ela combateu o bom combate, ela completou a carreira dela e guardou a fé. E foi através da vida dela que muitos puderam ver a manifestação da glória de Deus naquele hospital. Então eu quero agradecer a vocês pelas orações, né, por estar aí guerreando com a gente, e dizer que a partir de segunda-feira a gente vai ter minha avó em casa para ser tratada como ela merece, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Quantos tem uma palavra aqui para falar para o pastor assim: pastor, próximo JP eu tenho uma palavra de Deus para a igreja, amém? Tem alguém preparado aí? É isso, gente, tá esperando o quê? Eu amava esse culto na casa de recuperação. Quando faltava o pregador, eu torcia para o povo não ir. Deixa eu confessar meu pecado para vocês. Porque se o povo não fosse, tinha um culto que chamava Rei Davi. E era 10 minutos, irmão. Dava para 5 pregar e eu ficava coçando. Eu tinha 52 mil palavras. Eu esperava esse momento chegar.
eu esperava, eu tinha fome e sede. Sabe o que falta muitas vezes em nós? Coragem. Coragem. Deixa eu te falar uma coisa, não precisa do pastor mandar no grupo não, gente. É você que tem que falar, pastor, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra para a juventude, eu tenho uma palavra para a igreja. Gente, nós precisamos nos mover, nós precisamos nos movimentar. Deixa eu te falar uma coisa, eu falei, pastor Bruno, pastor, eu tenho uma palavra para as primícias. Falei, eu tenho, Deus me deu. Irmão, se eu pregar lá, se eu pregar no intervalo, se eu pregar no banheiro, se eu pregar na sala de oração, para mim não muda nada, querido. Deus me deu e eu vou liberar. Deus me deu, eu estou digerindo ela, escrevi. Mas onde você vai pregar? Não sei, irmão, não muda nada para mim. Se passar janeiro, dia de fevereiro, março, tiver uma sala de oração, eu venho aqui e libero, querido. Mas eu quero te perguntar uma coisa, você tem uma palavra de Deus para esse tempo? Então se não tem, passe a ter. Porque Deus vai usar vocês. Não tem que o pastor chamar ninguém, tem que vocês falar, pastor, eu estou pronto. Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos. Já viu um jogador que está na reserva? Ele está pronto para entrar a qualquer hora. Mas ele não está pronto para entrar lá com a chuteira baixada. Esses de hoje até né? Esses pernas de pau. Quando eu era reserva, querido, eu ficava prontinho, sem roupa, sem nada. Se falasse Beto, eu já estava lá na beira do campo, estava até alongado. Eu ficava alongando lá no veso sentado, querido. Então é assim, o reino de Deus é assim. Eu queria ler uma palavra bem rápido para a gente encerrar. Uma palavra que está em Mateus 16, 24. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe a mão nos seus próprios interesses, em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece de si mesmo, por minha causa, terá a vida eterna. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar por ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de que o Filho do Homem vir como Rei. Essas aqui são as últimas palavras que Jesus disse aos discípulos antes de ir para a cruz. No começo desse texto diz assim: Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Queridos, eu não tenho um número preciso para falar a idade desses discípulos, mas só Pedro ali era mais velho. Eu já escutei pessoas falarem que a maioria não tinha mais de 20 anos, porque quando eles passaram e pagaram o tributo ali, Jesus fala para Pedro, paga o de Jesus e de Pedro. Acho que Êxodo fala que só quem tinha mais de 20 anos que pagava, por isso não pagou para os outros. Eu não sou um teólogo, não tenho essa informação precisa para te dar, mas deixa eu te falar uma coisa, aqueles homens eram jovens, e deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus morreu, sabe o que eles tiveram? Medo. Eles correram quando ele foi para a cruz, se esconderam, mas eles tinham uma palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, dos 120 que ficaram, eles ficaram outros ali, Ágapo e tantos outros, mas eles permaneceram. Eles tiveram medo, eles tiveram crise, eles não saberiam como ia ser amanhã, eles não estavam preocupados com uma eleição, com um político, com um boleto que vem segunda-feira, não. Eles não sabiam se iam viver. Eles não sabiam se após a morte de Jesus eles sairiam e perseguiriam todos, mas eles perseveraram orando, eles perseveraram crendo. E deixa eu te falar uma coisa, 120 pessoas mudaram a história da humanidade. Não foram 12, foram mais. Foram Paulo, Após e outros, Filipe e tantas pessoas. Eu quero te falar uma coisa, se 120 homens, 150, não sei, mudaram a história da humanidade, querido. Você não pode mudar a história de uma cidade, você não pode mudar a história do seu trabalho, você não pode mudar a história da sua faculdade. Deixa eu te falar uma coisa, hoje o Will mandou uma lembrança para brincar comigo de um acampamento há uns 3 anos atrás. Ele falou, você estava mais magrinho, né? Eu falei, tava, né, irmão, me recebe esse corpo de volta aí. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando eu abri a foto, eu vi o Natan, mas o Eric pequenininho na foto, assim, miudinho, pequenininho.
pequenininho, deixa eu te falar uma coisa. Hoje eles estão queimando aqui, querido. Estão queimando, estão cheios do Espírito de Deus. Eu quero te falar uma coisa, qual que foi o seu crescimento de 3 anos para cá? Porque o deles, quando eu vi a foto deles, o Noé estava igual uma bolachinha Nikita aqui um tempo atrás. Hoje está aqui, irmão, o profeta chorão, cheio do Espírito Santo. O Flávio, você vê as fotinhas dele assim, vê evolução, mas está aí um profeta cheio de Deus. E o que você está esperando? O que você está esperando para sair dessa zona de medo, querido? Aconteça o que acontecer, Jesus vai voltar e Ele conta com você. Jesus vai voltar e Ele quer que você apresente frutos que você fez. O Senhor quer que você chegue diante dEle e Ele diga para você: servo bom e fiel. Há momentos que a gente tem crise, eu tive momentos de crise que eu pensei em parar, querido. Pensei em parar, até que eu estava ali onde a Laura está, o Senhor me deu uma visão. Jesus pegava na minha mão assim, ó, e eu ia subindo. Aí Ele falou para mim assim: olha para baixo. Quando eu olhei, eu vi muitas pessoas. Eu vi pessoas brancas, negras, japoneses, tudo que é tipo de miscigenação. Ele falou para mim: esse foi o fruto do seu trabalho. Eu quero te falar uma coisa, eu vou andar no que Deus me falou, querido. Pouco me importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Honra de Deus não é carro, honra de Deus não é nada. Honra de Deus é você dobrar o seu joelho e Deus vir. Deus não vai te honrar e te dar um casamento. Deus não vai honrar e te dar um trabalho. Deus te honra quando você dobra o seu joelho e o Espírito de Deus te enche naquele lugar. Isso é honra de Deus. Não importa o que aconteça, não importa a situação, é tempo de levantar, é tempo de dizer: eis que o Senhor vem, eis que está à porta e bate. E como a Débora disse, levar salvação aos enfermos, levar, como o Will disse, o pastor disse, falar: Deus, abre a caixa de ferramenta. E eu queria orar nessa noite com você. Fica de pé, querido, vamos orar. Eu nada. Ei! Alabás, suricanda alabás, suricanda alabás, suricanda alabás. Deus
Senhor, nós oramos por um derramado Espírito sobre as pessoas. Eu oro, Pai, por uma porção, para que sejam cheios do Espírito de Deus, para que realmente, Pai, levante dessa igreja aqui ministros do Evangelho, não mais, Deus, chamados para uma oportunidade, mas com fome e sede de pregar as boas novas, com fome e sede, Deus, de profetizar, de adorar, de ter uma vida santa. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós não precisamos de muitos, precisamos de homens e mulheres cheios de Deus. Por isso, Pai, nós te louvamos por tudo que é derramado nessa casa, pela vida do pastor Bruno, da pastora Michele, que tem ensinado, que tem cuidado, para que se levante uma igreja forte. E nós queremos dizer, Pai, nós somos essa igreja forte, a igreja, Deus, que chegará aos confins da terra. Levanta aqui, Pai, apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas para esse tempo, mas cheios do Espírito de Deus, que não temerão a nada a não ser o Senhor. Levanta, Deus, esses jovens que poderão ir à cova dos leões, independente se é uma faculdade, independente se é um trabalho, independente se é a família. Lá pode ser uma cova de leão, mas nós não negociaremos. Por isso, Senhor, eu peço ao Senhor, o Senhor é o Deus que dá força ao cansado e renova a força do abatido. Se chegou alguém aqui abatido nessa noite, Deus, que saia daqui cheio do Espírito Santo. E se chegou alguém aqui queimando, Pai, que possa daqui para fora, Deus, manifestar essa glória de Deus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós agradecemos por tudo que foi derramado aqui nessa noite, por cada pessoa que esteve aqui, por cada familiar. Pai, nós abençoamos, Deus, os seus filhos. Nós oramos, Deus, pela pastora Michele, que está viajando com a Kênia, com a Viviane. Que o Senhor conduza elas de volta para casa, que elas possam, Deus, declarar, Deus, sentenças proféticas lá e receber, mas de tudo traz elas em paz. Pai, nós agradecemos por esse culto de jovens, pelas pessoas que aqui estão, que saíram das suas casas, Deus, não para bater um ponto, mas esperando uma porção nova de Deus. Nós agradecemos, Deus, porque eu vejo que nessa noite e nas outras noites os cultos de jovens estão levantando aqui pregadores do Evangelho. Assim nós agradecemos. Que o Senhor conduza cada um para casa e que amanhã, Deus, o culto de ceia seja um tempo precioso para nós, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida, querido, vá em paz. Deus guarde a sua vida, a sua casa e a sua família.